Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Tributário Sem Mistério. Se você não me conhece, eu me chamo Beatriz Biancato, eu sou advogada, professora, colunista jurídica e autora aqui do Tributário Sem Mistério, que tem o único objetivo de auxiliar o estudo do direito tributário para a prova da OAB, primeira e segunda fase. Hoje eu estou aqui a pedido especial de uma inscrita aqui do canal, a Ellen. Ela me mandou a sugestão de fazer essa aula que abrange esses 3 temas muito importantes de direito tributário, temas que têm vários detalhes, e é por isso que você está vendo aí na barrinha do vídeo quantos minutos nós teremos juntos. Mas pense pelo lado positivo. É aquela aula que você vai assistir, vai lá fazer questões sobre o tema, ao menos 90% eu garanto que você vai acertar, tá? Por quê? É uma aula extensa, mas que eu pretendo tratar aqui de dúvidas e de detalhes que caem geralmente na FGV, coisas que podem ser perguntadas, pegadinhas eventuais que a banca pode tentar te induzir. Enfim, eu acho que está bem completo, acredito fielmente nisso. Mas para saber se está completo ou não, você vai ter que treinar depois, fazer questões. E o feedback é muito importante. Então, entre em contato comigo pelo Instagram. Estou deixando aí meu Instagram para vocês, Tributário SM, ou também lá pelo site, pelo formulário, e tem também o e-mail, tributariosemmistério@gmail.com, tá bom? Então, eu vou ficar muito feliz de ter esse feedback de vocês. Quem sabe aparece mais aulões como esse aqui pelo YouTube e até ao vivo, né? Eu só faço ao vivo se tiver uma demanda grande, então é importante você pedir. Tudo bem? Dica para acompanhar essa aula. Dica para acompanhar essa aula. Vade-mecum na mão, alguma coisa para anotar, se você quiser fazer alguma observação, tá? Eu vou fazer alguns desenhos na tela, eu vou puxar algumas setas, tá? Até peço perdão com a caligrafia, porque é uma canetinha comum, touch, não é nada de última geração aqui, é tudo improvisado, mas feito com muito carinho. Então, acompanhem com o Vade-mecum, acompanhem com alguma coisinha para vocês anotarem, se assim quiserem, tá? Porque eu vou tentar tornar isso mais dinâmico, para a gente não ficar lendo o texto de lei. É necessário a gente ler o texto de lei, especialmente para a primeira fase, é essencial. Texto de lei. Segunda fase, desliga isso daqui e vai treinar peça, vai treinar questão. Você só continua, se você estiver na segunda fase assistindo isso aqui, você só continua a assistir esse vídeo se realmente você está errando muitas coisas nas questões e na fundamentação da peça, por exemplo, na estrutura, se você está errando muito esses temas. Aí você continua. Caso contrário, vai treinar, que segunda fase é treino. Tá bom? Então vamos lá. Dica pedagógica para vocês de aprendizagem. A aula é feita para você assistir. Você não deve sair da aula aprendendo o conteúdo por completo. Primeiro você vai assistir aquilo e no momento que você for exercitar aquilo por meio de questões, enfim, é o momento que você vai aprender. Então, não se cobrem em compreender o conteúdo de primeira no momento aqui da aula, tá? Gostaria muito que isso acontecesse, mas pedagogicamente, cientificamente, a gente tem esse tipo de processo de aprendizagem. A gente recebe a informação e depois a gente processa essa informação através do treino, do estudo, enfim. Não se desespere. Mas eu tenho certeza que essa aula vai fluir bem legal e esse é o meu objetivo aqui. Então, sem mais delongas, vamos lá começar? Então, vamos lá, nós falamos sobre suspensão, extinção, exclusão do crédito tributário. Deixa eu ver se passa aqui. Então, olha só, primeiro vamos conhecer com o que a gente está lidando. Vamos conhecer o nosso querido amigo chamado suspensão. 151 do CTN. Aqui vocês vão ter todas as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tá? Aqui eu coloquei até uma dica para vocês memorizarem as modalidades, morder e limpar com as iniciais aqui das modalidades de suspensão, tá bom? Então, só para vocês se situarem, né, onde que a gente vai trabalhar hoje. 151 do CTN para suspensão, o 156 para extinção do crédito tributário, e aí a gente percebe uma quantidade maior de previsões de espécies, tá?
E aí, novamente, aqui eu coloco uma sugestão. Um rato e 3 facas em 4D. Aquelas coisas bem loucas, mas que a gente grava. Alguns preferem gravar nesse estilo, né? Outros não, outros preferem ler até 1 hora gravar. Então, atendendo aí ao maior número de tipos de alunos, né? Eu fiz desta forma, tá? E as modalidades de exclusão, que são apenas 2, anis, e aí aqui para vocês a distinção das 3 modalidades que a gente vai estudar hoje, tá? Isso para vocês darem um print aí, depois eu posso, sem problema nenhum, fornecer o slide dessa aula, é só você entrar em contato comigo, tá bom? Ou pelo Instagram. Eu prefiro pelo e-mail, que é mais fácil de eu mandar, tá? Tributário. Tô deixando aqui para vocês no rodapé. Agora vamos lá, o que é importante para a gente começar a entender sobre essas modalidades, tá? De coisas que acontecem com o crédito tributário. Primeiro, entender em linha cronológica a diferenciação entre essas modalidades. Então, eu fiz um esquema bem bobinho aí para vocês, mostrando que o lançamento está na parte central aqui. Deixa eu até pegar uma canetinha para a gente fazer. O lançamento é a chave da situação aqui. Então, ele é o divisor de águas que vai definir o que é suspensão e o que é extinção e o que é exclusão. Então, depois que acontece o lançamento do tributo, eu vou falar em suspensão e extinção do crédito. Por quê? O lançamento é o que faz nascer o crédito tributário. Então, eu só posso falar em suspensão ou extinção de um crédito quando ele de fato existe, quando ele existe no lançamento. Então, suspensão, extinção depois do lançamento. A exclusão ainda não há crédito. Ainda não há crédito. Então, eu vou chamar de exclusão. Por que não extinção? Porque para extinguir, eu preciso que algo já exista. E algo só existe no direito tributário depois daqui, ó, depois do lançamento. Tudo bem? Então, olha só, para quem não está familiarizado com a linha cronológica de como as coisas em direito tributário acontecem, eu vou dar uma mera explicada aqui rapidinho. Hipótese de incidência, fato gerador. Minha caligrafia tá horrível, né, pessoal? Hipótese de incidência aqui, fato gerador aqui. Hipótese de incidência, tá lá na lei. Ser proprietário de um imóvel territorial urbano pague IPTU. Isso é uma hipótese de incidência que está no artigo 32 do CTN. Ok? O fato gerador. Qual é o fato gerador? A partir do momento que eu for proprietário de um imóvel territorial urbano. Então, ser aqui, tá? Quando eu faço aquilo que está previsto na hipótese de incidência. Quando eu pratico aquilo que a lei fala, que quando eu praticar eu vou pagar imposto. A partir do momento que eu sou o proprietário, nasce o direito de, pelo lançamento, a fazenda ir lá e constituir. Opa, vimos aqui que temos um novo proprietário de imóvel territorial urbano, um novo contribuinte de IPTU. Toma carnezinho do IPTU. Então, isso aqui é o divisor de águas das modalidades. Então, suspensão e extinção vai acontecer depois desse lançamento, porque eu tenho um crédito de fato para suspender ou para extinguir. A exclusão, eu não tenho um crédito ainda. Ela vai afastar algo que não foi constituído ainda. Porque, se tivesse sido constituído, ia ser extinção, não exclusão. Tá bom? Então, basicamente é isso. O lançamento é o divisor de águas. Guardem, vou até apagar aqui para vocês, se vocês quiserem dar um print, tá? Guardem isso que vai ser muito importante. Vocês eliminam muitas questões da FGV só por essa divisão, tá? Então, olha só como é importante. Pessoal, agora eu vou começar a falar sobre temas
pontos específicos dentro de cada tema, dentro de suspensão, dentro de extinção e dentro de exclusão, que tem maiores chances de aparecer na sua prova. Então, aqui é um momento, assim, foco total. Se você ainda não acordou nessa aula, acorde agora, porque agora que pega, tá bom? Agora que pega. Então, vamos lá. Primeiro, moratória, modalidades e competências. Eu vou usar um slide em branco aqui para facilitar para vocês. Vamos lá. A moratória, ela é um prazo maior que o fisco. Fisco, que eu digo, pessoal, o poder público, tá? O ente público que vai cobrar a fazenda pública, tá? A moratória é um tempo a mais que a fazenda vai dar para o contribuinte pagar aquele tributo. Vencia no dia 10, ela vai dar até o dia 10 do outro mês. Ou no dia 10 daqui 3 meses do vencimento. Por que, Bia, ela daria um prazo a mais? Por que ela seria boazinha? A moratória, geralmente, ela acontece em casos de calamidades de determinada região. Eu vou dar o exemplo do Guarujá, por exemplo. Guarujá, há uns 2 meses atrás, foi acometido de grave situação no sentido de chuvas fortes que, enfim, provocaram deslizamentos de terra, centenas de famílias perderam seus familiares, perderam tudo o que tinham, até hoje estão abrigadas, até o momento de gravação desse vídeo, pelo menos, estão abrigadas aí em lugares específicos da cidade. As casas foram destruídas. Muitos eram moradias irregulares, tá? Então, não dá para dispensar pagamento de IPTU, mas se aconteceu neste meio dessa tragédia, se aconteceu de algumas casas que efetuavam pagamento de IPTU serem atingidas, perderem tudo, pode sim o poder público, né? Na realidade, a gente esperava, né, que isso acontecesse com maior frequência, que o poder público conceda uma moratória. Olha, a gente entende o que aconteceu, então não precisa pagar agora, paga, sei lá, daqui 2 anos, tá? Então, a moratória, ela vai ser sempre uma dilação de prazo. A moratória vai ser sempre uma dilação duro, gente, essa caneta. Uma dilação de prazo, e ela sempre vai acontecer importante. Lei. Vou até fazer assim, ó. Lei. Tá? Precisa de lei. A fazenda pública municipal não pode, por exemplo, estou dando exemplo de município, mas pode ser municipal, estadual, federal. Fazenda pública municipal não pode acordar um belo dia, nossa, hoje eu acordei com vontade de dar uma moratória. Eu acordei com vontade de dilatar o prazo de pagamento de tributos. Eu preciso conceder uma moratória. Pode conceder desde que haja previsão em lei, desde que exista previsão legal, tá? E aí, qual a importância também com relação à moratória neste aspecto da lei? O município só pode conceder moratória de tributos da sua competência. Tributos municipais, IPTU, ITBI e ISS. Certo? Então, o município concede moratória de tributos de competência municipal. O Estado concede moratória de tributos de competência estadual. E a União concede moratória de tributos federais, tá? Cada um fala da sua competência, ninguém se mete na vida alheia, basicamente isso. Exceções: quando a União prever uma moratória de tributos federais que envolvam relações de direito privado. Nossa, não estou entendendo absolutamente nada. Não estou entendendo absolutamente nada. Isso acontece, pessoal, pelo seguinte motivo. Quando a União ela mexe no prazo de pagamento de tributos federais, mas que envolvam relações de direito privado, há chances
disso influir em tributos de competência estadual e municipal são muito grandes. São muito grandes. Então, nesse caso, quando ela precisa conceder uma moratória de um tributo federal e ela vê que isso vai envolver temas de outros lugares, de outras competências, ela, como é a maioral, ela pode sim acabar prevendo coisas que estão fora da sua competência estrita federal, tá? Mas só a União. Então, a exceção aqui é a União. Guardem aí com vocês que a exceção é a União. Tá? Importante, artigo 152 do CTN. Tá lá nesse artigo essa exceção, tá bom? O que mais que a gente pode falar aqui desses outros temas? Então, da moratória aqui a gente já falou. Depósito do montante integral. Não confundam com a súmula vinculante 28 do STF. A súmula vinculante 28 do STF, ela vai falar assim, ó, não pode condicionar a ação judicial ao pagamento de um depósito. O contribuinte viu que tem uma cobrança errada, ele precisa ingressar judicialmente para discutir aquilo, não está errado. Peraí, contribuinte, você vai ter que pagar R$ 150 para poder entrar com o processo. Para poder propor essa ação judicial, você precisa pagar R$ 150. Não pode, súmula vinculante 28. Ah, mas não pode o depósito do montante integral. Tá condicionando? Não. O depósito do montante integral, lembra o tema que a gente está discutindo, é suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Você pode discutir sem precisar depositar para suspender. O depósito do montante integral aqui é para suspender a exigibilidade do crédito. Não é condição da ação. Não é condição da ação. O depósito do montante integral previsto lá no rol do 151 do CTN, que são as modalidades de suspensão, ele só está lá porque o contribuinte, se ele quiser, é uma faculdade, não tem nada vinculando, não é obrigatório. Ele tem a faculdade de depositar o montante integral daquilo que ele está reclamando na justiça, no português claro aqui para vocês. Ele deposita integralmente esse valor na justiça para suspender a exigibilidade do crédito enquanto ele está discutindo judicialmente se é devido ou não. No final, se for devido e ele estiver falando besteira, esse valor que ele depositou para suspender, ele se converte automaticamente para a fazenda. Tá? Então, é tipo assim, é uma modalidade de suspensão, pensa desse jeito para você gravar, de empresa rica, de contribuinte rico. Ah, eu acho que isso não tá certo, mas paga. Paga para ninguém me encher o saco. Paga para ninguém me encher o saco. E depois, se não for, pelo menos já tá lá o valor, tá? Não é para contribuinte próprio, porque não tem dinheiro para pagar o débito, não tem dinheiro muito mais para depositar integralmente o valor para suspender a exigibilidade do crédito, tá? Brincadeiras à parte, mas eu faço isso para tornar mais leve isso tudo para vocês, tá? Eu poderia ficar aqui cheia de formalidades e juridiquês, mas essa não é a intenção, tá? É uma aula no YouTube, é uma aula que eu divulgo para as pessoas compreenderem a matéria. Então, você não vai escrever de modo informal na prova. O que você precisa é entender e compreender. Então, se eu puder tornar isso de forma mais leve e mais legal, eu vou tornar. Então, vocês já viram, depósito, súmula vinculante 28, não confunda, então, com isso. O contribuinte precisa pagar para ingressar em juízo. Ah, mas eu já vi que isso tem como lá no CTN, tem alguma coisa sobre depósito. Verdade. Não confunda. Depósito do CTN é para suspender, não é para ingressar com a ação. Tá bom? Porque isso é proibido. Ó, aqui, ó, súmula vinculante 28, inconstitucional. Não é nem proibido, é inconstitucional, tá? Constitucional. Outra súmula que vocês precisam anotar com relação ao depósito do montante integral é a súmula
112 do STJ, que ela vai falar que esse depósito tem que ser integral e em dinheiro. Por isso que eu falei do contribuinte rico. Integral e em dinheiro. Tributo, gente, tributo. É difícil, hein? É difícil, mas tem muitas empresas que se utilizam desse método, tá? Na hora do desespero, às vezes essa é a única oportunidade a única alternativa dentre tantas que ela possui, tá? Para ver o seu crédito suspenso. E para muitos é importante a suspensão da exigibilidade do crédito, por conta de regularidade fiscal da empresa, para poder fazer licitação, enfim, tá? Mas entendam aí mais uma modalidade. Concessão de medidas liminares. Olha só, coloquei um pseudo meme aqui para vocês. Conceda liminar. Uhul, vou poder suspender a exigibilidade do crédito. Por que existe essa previsão? Se você conseguiu uma liminar na justiça, significa que você preencheu aqueles requisitos de probabilidade do direito, né? Enfim, aquela coisa mais grave, mais urgente. Então, as chances de você estar certo são grandes, né? Não é isso estendido de maneira absoluta. Pode ser que no final realmente aquela liminar foi concedida totalmente em desacordo com a lei, tá? Mas há previsão porque cumpriu alguns requisitos básicos e realmente a probabilidade do direito, perigo de dano, enfim, perigo da demora, né, para colocar em dano. Esses requisitos da liminar entendeu por bem o legislador na hora de redigir lá o CTN que, olha, se conseguir uma liminar, pode suspender porque as chances são grandes dele realmente ter razão no seu pleito, tá bom? No seu pedido. Reclamações e recursos administrativos. Pessoal, esse aqui, reclamações e recursos administrativos, ele tem uma razão de ser. Deixa eu apagar aqui as outras coisas que eu fiz. Ele tem uma razão de ser. Por quê? No momento que o contribuinte ele pratica o fato gerador, lembra que a gente conversou sobre fato gerador, né? Ele pratica aquilo que a legislação falou assim, que se ele praticasse, ele ia ter que pagar tributo. Tá? No momento que ele pratica isso, e a fazenda vem aqui e faz o lançamento, pessoal, depois que acontece aqui o lançamento, como isso acontece na prática? A fazenda, eu ia falar o contribuinte, a fazenda ela notifica o contribuinte, fala: senhor contribuinte, vimos que você praticou aquele fato que está descrito na lei, e olha só, você foi contemplado, vai ter que pagar tributo. Então, olha aí o valor, vê se está tudo certinho. Se tiver, a gente está te esperando nos nossos cofres públicos. Então, a fazenda ela apresenta para o contribuinte, por meio de uma notificação, quanto que ele deve, tá? Isso daqui tem algumas discussões a respeito deste momento. Isso pode ser uma aula à parte. Não vou tratar hoje, senão vai ficar muito mais extensa do que já vai ficar. Não estou aqui falando do IPTU, tá? O IPTU tem outras questões que estão envolvidas neste ato de lançamento. Quero falar de uma maneira bem genérica. Ela apresenta para o contribuinte, a fazenda apresenta para o contribuinte o valor, quando que ele vai pagar e mais, o prazo que ele tem para impugnar. Para ele discutir se é contra essa cobrança, apontar alguma nulidade, apresentar alguma defesa, se ele achou que está errado, o valor está errado, o fato está errado, não é ele o contribuinte, qualquer coisa nesse sentido, tá? Então, a primeira chamada da fazenda não é definitiva. Por quê? Porque o contribuinte ainda tem um prazo para se defender, tá? Ele tem um prazo para impugnar. Enquanto este prazo não se encerrou, o lançamento está aberto, não está definitivo. E aí, se o contribuinte pega e recorre, se
se o contribuinte recorre. Enquanto está sendo discutido o recurso, a exigibilidade do crédito está suspensa, tá? A exigibilidade do crédito fica suspensa. Por quê? Porque ainda não está constituído o crédito de forma definitiva. Ele recorreu. Agora, se ele permanece inerte no tempo que ele tem para se defender, quando ele recebe a notificação da Fazenda, passou o prazo para recorrer, ponto. Lançou definitivamente. Então, o momento que você tinha para brigar administrativamente já passou. Judicial, aí você entra na justiça e na sua ação você vai pedir a suspensão em uma das modalidades. Pode ser por um pedido liminar, pode ser pelo depósito. Ó, como as coisas que a gente está estudando já começam a se encaixar aqui, tá bom? O crédito ainda está sendo discutido, tá? Por isso, durante esse trâmite administrativo, ele não pode ser cobrado, o contribuinte não pode ser cobrado, tá bom? E por fim, o parcelamento. O parcelamento, vamos falar aqui também, eu vou precisar apagar essa tela inteira para poder falar sobre parcelamento. Vamos estudar parcelamento. Tributo é como um crediário? Tributo é como um crediário? Você vai lá na sede aí da fazenda, do seu município, do seu estado, enfim, não sei que tributo que você pretende parcelar, vamos supor. Fala assim, ó, tá difícil a situação, viu? Tem como parcelar isso, não? Você tem essa possibilidade de fazer isso? Tem como fazer isso? A minha resposta vai ser como tudo no direito a gente responde, depende. Mas nesse caso, tem lei? Tem lei ciente? O município, que você quer parcelar um IPTU, que você quer parcelar um ITBI, tem lei autorizando o parcelamento? O município, por exemplo, no caso de um ITBI, de um IPTU, precisa de lei para autorizar a fazer isso, tá? E aí, qual a importância do parcelamento para a prova da OAB? A primeira coisa, artigo 155A do CTN, parágrafo 1º. 155A do CTN, parágrafo 1º, vai falar que o parcelamento, ele não exclui a incidência de multa ou juros, tá? Então, exclusivamente você vai pegar o bolo que você deve para a fazenda daquele ente. Você vai pegar o bolo e vai parcelar, tá? Se for previsto algum tipo de benefício nesse parcelamento, vai estar na lei do ente, tá? Mas, em regra, o que a legislação prevê é um parcelamento apenas, sem exclusão de juros, muito menos multa, ok? E agora, como a FGV pode perguntar para mim isso na prova? Existem duas formas principais de pegar você na prova da FGV, da OAB, tá? Com relação ao parcelamento. A primeira delas é explicar que o contribuinte quer parcelar, e aí ele deixa no enunciado expresso para você que não tem lei autorizativa naquele ente. Sua resposta, pode ou não fazer o parcelamento? Não. Não. Tá? Porque a letra de lei, se eu tenho o texto, leiam aí o 155A do CTN. Se o texto do CTN está dizendo precisa de lei, se eu tenho anunciado que está falando que não tem lei, vocês não podem responder que tem possibilidade de parcelamento, tá? Especialmente na primeira fase. Na segunda, se esse tipo de questão vir, ele pode trazer outras questões para você desenvolver numa dissertativa. Mas vamos aqui focar em primeira fase. É texto de lei. Tá pedindo lei no texto legal. Ele transforma enunciado ele transforma o texto do 155A em um enunciado da prova. Às vezes você olha assim, parece um copia e cola. Não tem lei. Você vai falar que pode parcelamento? Não, precisa de lei. E outra coisa,
Vira e mexe, a FGV troca a modalidade de extinção com suspensão, com exclusão, e ela pergunta, pá, parcelamento é o quê? Extinção, suspensão ou exclusão? Como são muitas palavrinhas, geralmente termos curtos, você pode confundir. Por isso que lá no começo eu dei aqueles macetes de abreviações para ver se ajuda vocês, tá? Mas nada que uma leitura constante, né? Entendimento dos momentos das coisas e o que significa cada termo, tá? Por isso que eu tô tendo cuidado de explicar explicar para vocês algumas coisas aqui, tá? Então a primeira abordagem é no sentido de existência, necessidade de lei autorizativa ou não. Qual seria a segunda abordagem que poderia fazer? Essa das trocas de termos. Parcelamento, suspensão, extinção ou exclusão. Apresentar outra coisa muito legal. Qual a diferença do parcelamento para uma moratória parcelada? Essa é muito boa. Anote, pelo amor de Deus. Qual que é a diferença de um parcelamento para uma moratória parcelada? A gente já aprendeu que a moratória ela é dilação de prazo. Vou dar mais prazo para o contribuinte pagar. Ok? Qual que é a diferença de uma moratória parcelada? Eu vou dar um prazo maior para o contribuinte pagar em prestações e o parcelamento propriamente dito. Ó. Moratória exclui penalidades. O parcelamento não. Como a gente viu, o parcelamento ele não exclui juros, multa, tá? Essa aqui é demais. Essa aqui, se cair, você já tá preparado. Já tá preparada, tá? Então, muito importante. Agora, último detalhe, mas muito importante que eu quero trazer para vocês. Às vezes a gente fica tão preocupado com as hipóteses do inciso que esquece o resto do artigo, que tem um parágrafo único muito interessante que vai dizer: disposto nesse artigo não de... Opa! Essa caneta aqui. Disposto nesse artigo não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Quando você pede a suspensão da exigibilidade do crédito, quando você pede a suspensão da exigibilidade do crédito, você está pedindo a obrigação principal. As outras coisas acessórias que você tem que fazer por conta disso, por conta dessa obrigação principal, elas permanecem. Você suspende o principal, a obrigação principal. Bia, dá para traduzir? Óbvio que dá para traduzir, é por isso que eu estou aqui. Olha só o exemplo magnífico. A empresa Beatriz Lava-Louças, eu não tenho uma empresa de lava-louças, é só um exemplo. A empresa Beatriz Lava-Louças está discutindo a exigibilidade do crédito tributário referente ao pagamento de ISS. ISS via judicial. Ela obteve uma liminar em seu processo, portanto, está com a exigibilidade suspensa. Liminar, hipótese de suspensão, beleza. A lava-louças está com a exigibilidade suspensa. Ninguém pode cobrar mais o ISS dela. Vamos continuar. Um belo dia, um fiscal municipal compareceu ao seu estabelecimento e, durante a fiscalização, constatou que a proprietária Beatriz não estava emitindo nota de seus serviços. Não sou eu mesma, essa empresa de lava-louças. Não estava emitindo nota de seus serviços, apenas anotando em uma agenda para o seu controle próprio. Imediatamente encheu o peito e disse: Beatriz, eu não devo nada para vocês. A suspensão da exigibilidade do meu crédito está suspensa. Vocês não podem fazer nada. Né? Aquele sentimento de primeiro semestre da faculdade de Direito, né? Ou qualquer outro curso aí que você faça, que no começo você sente-se, né? O próprio jurista, ministro. Vocês não podem fazer nada. Engano de Beatriz, mesmo com seu crédito suspenso, ela deve continuar a cumprir suas obrigações tributárias acessórias.
como, por exemplo, manter os livros fiscais em ordem e tudo que envolve a regular escrituração dos negócios realizados de Beatriz Louças, tá? Olha só, ela conseguiu uma suspensão da exigibilidade do ISS e ela não queria mais recolher nota porque a exigibilidade estava suspensa. Então, não é isso. As obrigações referentes àquela obrigação principal, o plus, né? Aquelas coisas a mais que você faz em decorrência da obrigação principal, elas ainda permanecem, mesmo que a suspensão do crédito esteja deferida pelo juízo, tá? Então, muito cuidado. Com exemplo, acho que ficou mais fácil para vocês identificarem, né? Vamos fazer uma questão para ver se a gente está compreendendo alguma coisa no meio disso tudo. Suponha-se que determinada sociedade limitada esteja em débito com a Fazenda Pública Estadual em razão do não recolhimento do imposto sobre operações referentes à circulação de mercadorias relativo aos 2 últimos anos. E ela vai promover o parcelamento do valor devido. Nessa situação, o parcelamento, e aí? Parece boba, né? Parece bobo e nem parece que é questão de prova, mas é o que você consegue responder de forma mais natural, mais tranquila, quando você estuda de modo direcionado e especificamente aquilo que cai na prova, tá? Por isso que eu falei, a gente vai ficar bons minutos aqui juntos, mas eu tenho certeza que isso vai te ajudar a responder muitas questões da sua prova. Então vamos lá, agora vamos falar de extinção. Vamos lá. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a extinção. E a primeira coisa que já cai em prova despenca e já deixa você muito confuso, deixava, porque agora você vai aprender, é diferença de remissão e isenção. As duas, remissão rima com perdão. Eu só posso perdoar alguma coisa que existe. Como que eu vou perdoar alguma coisa que ainda nem aconteceu? Quando alguém te ofende, quando alguém machuca os seus sentimentos, ela machucou os seus sentimentos, ela te ofendeu. E aí abre a possibilidade de você perdoar ou não. A mesma coisa vai acontecer com crédito. Então, quando eu tenho remissão, eu tenho crédito. Então, a remissão acontece depois do lançamento. A isenção acontece antes. Tá? Antes do lançamento. A isenção acontece antes. Vocês vão ver alguns cortes, é porque tem horas que não funciona a canetinha e eu já corto para o momento que ela funcionou para a gente poupar tempo. Então vamos lá. A remissão acontece depois do lançamento. A isenção ela é uma dispensa do tributo. Viram a importância dos nomes? Remissão, perdão. Se eu estou perdoando, significa, a maioria das vezes, que aconteceu alguma coisa de errado, certo? Então, a remissão, além do tributo, ela vai perdoar coisas feias, penalidades. Coisa que a isenção não vai permitir. A isenção é uma dispensa do tributo. Não dispensa penalidade. Não dispensa penalidade, tá bom? Ela é uma dispensa legal do tributo. Legal porque precisa de lei, tá bom? E a remissão acontece depois do lançamento, vai perdoar um crédito e de quebra pode perdoar penalidades, tá? Se for o caso. Essas são as diferenças principais de remissão e isenção. Tá na dúvida? Vamos ver então como isso é cobrado. O taxista João, deixa eu pegar um marca-texto. O taxista João recebeu do fisco estadual uma correspondência na qual ele foi informado que
mesmo tendo ocorrido fato gerador do IPVA, ele não precisaria pagar o tributo, uma vez que for aprovada uma lei pela respectiva Assembleia Legislativa que exclui o crédito tributário dos taxistas relativamente ao IPVA. Nessa situação hipotética, pode dizer que a citada lei estabeleceu uma, olha só, importante, o nome das coisas em direito tributário. Você tome muito cuidado aí, viu? Fato gerador não é lançamento. Lembra da regrinha que a gente viu? O fato gerador acontece aqui, ó, antes, quando o contribuinte pratica aquilo que está lá na norma, que fala que se ele praticar, ele vai pagar tributo, ele vai pagar. E depois acontece um lançamento, onde a fazenda identifica, opa, ele fez o que está na lei, vai ter que pagar, vai ter que recolher o tributo correspondente. Então, fato gerador é diferente do lançamento, não confundam. Porque daí, muita gente pode cair aqui na pegadinha da remissão. Opa, fato gerador, então aconteceu o lançamento, não pode ser isenção, porque isenção é antes do lançamento. Não confundam, fato gerador é uma coisa que acontece antes do lançamento. Então, aqui está falando que ele, de fato, praticou, mas em nenhum momento aqui do enunciado está descrito que já houve o lançamento. O requisito lei está presente, só pode ser o quê? Isenção. Isenção, uma dispensa do pagamento de tributo antes de ocorrido o lançamento, tá? O que ele está falando aqui na questão do fato gerador do IPVA é esse momento aqui, ó, antes do lançamento. Tudo bem? Não confundam. Leiam com atenção os enunciados, não tenham pressa. Na pressa que vocês pagam, na pressa que vocês passam o olho aqui, fato gerador é a mesma coisa que lançamento, remissão e ponto. Um ponto na primeira fase é muita coisa, gente. Por um ponto você passa, por um ponto você não passa. É muito importante a atenção de vocês na hora de ler o enunciado, tá? Vamos continuar agora com outro tema polêmico, prescrição e decadência. Consegue sim entender prescrição e decadência. Já arrepiou aí, meu Deus, não, prescrição e decadência, não dá. Bia, não dá. Dá sim. A primeira coisa quando você enfrenta, outra dica de estudo, a primeira coisa quando você enfrenta um tema que você já tem um preconceito formado sobre aquele tema de que ele é difícil, de que ele é impossível, que só pessoas muito crânias conseguem entender aquele tema, a primeira coisa que você deve desconstruir na sua mente é: se tem gente que entende, se alguém entende, por que eu não vou entender? O cérebro, ele é trabalhado, a gente estimula ele, a gente estuda, a gente vai atrás, e até uma hora que a gente aprende de fato a informação. Mas nada é impossível. Tudo bem? Então você consegue sim. A primeira coisa que você tá... Não, Bia, ok. Eu consigo entender prescrição e decadência. Então vamos junto entender prescrição e decadência. Né? Eu trabalho muito com os meus alunos questão de amor próprio. Você consegue entender o conteúdo, sim. Não é nada impossível, tá? É só questão de método, didática, de quem está te passando o conteúdo e interesse seu também em aprender. Então, vamos lá. Lançamento. De novo, olha a importância de entender o lançamento. Olha ele aqui, estrela da noite. Da noite, do dia, da tarde, da madrugada, eu não sei que hora você está me assistindo. Lançamento. De novo, ele vai ser o divisor de águas. Então, antes do lançamento, nós vamos ter decadência. Depois do lançamento, a prescrição. Quando acontece o fato gerador aqui atrás, ou seja, quando acontece o fato gerador lá atrás, antes do lançamento, que o contribuinte pratica aquilo que está dizendo na norma que se ele praticar, ele vai pagar tributo, a partir desse momento nasce para a fazenda o prazo de 5 anos para constituir o crédito através do lançamento, tá? 5 anos. Bia, como que ela vai saber? Como que ela vai saber? Como ela vai adivinhar? Tem câmera?
de segurança que vigia, opa, olha o proprietário novo ali, vamos tacar ali IPTU. Não, as informações que detém a administração pública sobre os contribuintes, elas estão de olho, sempre fazem um levantamento. Por exemplo, um proprietário de um imóvel, ele vai fazer um registro, ele tem um registro na prefeitura, então a Fazenda Pública Municipal ela tem acesso, né, de quem é proprietário de imóvel territorial urbano para fazer o carnezinho do IPTU. A questão não é essa, a questão é entender o momento, tá? Não se preocupem como que isso acontece na prática. A prova da OAB vai cobrar de você questão de momentos, principalmente primeira fase. Então, ela vai te passar uma situação e vai falar, isso aqui é decadência ou prescrição? Ok? E é isso que eu quero te preparar para responder. Decadência. Extingue o direito de lançar o tributo. Então, se acontecer um fato aqui, se o contribuinte desempenhou algo que na lei estava previsto que se ele fizesse, ele ia pagar tributo, já começa a contagem para a fazenda pública específica daquele ente público, ela efetuar o lançamento. Se ela não faz isso no prazo de 5 anos, decadência. Ela não tem mais o direito de fazer isso aqui, ó, de constituir o crédito, de efetuar o lançamento, tá? Ok, ela conseguiu, fez em 3 meses esse lançamento. Tá muito ligada à fazenda. E agora, depois do lançamento, vai ter um prazo também de 5 anos para cobrar, a partir da inércia do contribuinte. O contribuinte não pagou. A fazenda tem quanto tempo para cobrar esse crédito dele? 5 anos. Se passar o período de 5 anos, ela vir depois de 10 anos, contribuinte, lembra lá no saudoso ano de 2020, você tinha um crédito comigo? Então, vim cobrar, ó. Prescrição, extingue o direito de cobrar o crédito. Tá bom? Lembrem-se, se a prescrição ela extingue o direito de cobrar o crédito, como que eu vou cobrar algo que sequer existe? Algo que sequer está constituído? Então, se eu não tenho constituição do crédito, você sempre vai cair aqui na decadência, tá? Agora, se eu tenho um crédito, se a questão, e é tudo como está escrito, né, no enunciado, que manda é a forma pela qual o enunciado vai ser redigido. Então, como você treina questões de prescrição e decadência fazendo questão, tá? Ela não vem de forma didática como eu explicar assim, né? Ela não passa um caso que tá na cara que é prescrição, tá na cara que é decadência. Ela geralmente se utiliza de outras narrativas para chegar na resposta que a gente precisa, tá? Que mais aqui, depois de prescrição em decadência? Compensação. Compensação, quem ama direito civil vai falar assim, tem um crédito, tem um débito, casamento perfeito, compensou. Tributário não. Tributário não, meu amigo, minha amiga. Tributário precisa do quê? Adivinha do que precisa? Tudo nessa vida precisa de lei. Lei, lei, lei. Compensação precisa de lei. Parece até um Dima, né? Lei, compensação precisa de lei. Lei, compensação precisa de lei. Lei, compensação. Compensação exige lei. Lei, compensação exige lei. Compensação. Exige lei. Compensação exige lei, pessoal. Então, não pode ser que nem no direito civil, em que simplesmente as partes identificam que uma tem um crédito, outra tem um débito, e elas compensam até onde puder. Não, aqui precisa de lei. E aqui eu quero que vocês anotem para fazer uma leitura depois, a súmula 461 do STJ. Tá bom? Aprofundamento do estudo de compensação. Tudo bem? Chegamos finalmente ao último, mais esperado? Não sei. Talvez, né? Que vocês já devem estar cansados aí. Exclusão do crédito. Inclusive, a gente não pode falar de exclusão do crédito porque o lançamento ainda não ocorreu. A gente fala de exclusão. Exclusão do quê? Tic-tac para pensar aí.
A exclusão a gente fala como uma dispensa do pagamento, tá? Dispensa do pagamento antes mesmo daquilo acontecer. Tá dispensado. Mesmo que aconteça, você tá dispensado, tá? Então, pensem sempre neste sentido. Lembrem-se lá do início, aquela divisão que eu fiz do lançamento, exclusão antes do lançamento, suspensão e extinção depois do lançamento, tá? Então, eu vou colocar só lembrete aqui, ó. Onde estamos, Bia? Pelo amor de Deus, onde a gente está? Antes do lançamento. Abreviei. Antes do lançamento. Então, a gente tem o quê nas hipóteses de exclusão? Olha aí no seu código. Isenção e anistia. O que lá na frente eu coloquei como anis, né? Para lembrar das hipóteses de exclusão. Acho que essa é a mais fácil de todas. E a morder e limpar também. A outra que é mais difícil. Mas veja só. Anistia e isenção. Primeiro, vamos falar sobre isenção antes? Aqui tem uma questão. Vamos falar sobre isenção antes. A isenção, ela tem duas modalidades muito importantes, que é a isenção geral e a isenção onerosa. A isenção geral é aquela que fala assim, ó, todo mundo está liberado do tributo tal. Todo mundo, sem distinção. Todo mundo está liberado. Tá? Todo mundo está liberado. Todos. Sem distinção. A onerosa é assim, é dispensa do pagamento de um tributo, mas o contribuinte vai ter que mostrar que ele preenche alguns requisitos. E aí a autoridade administrativa autoriza a incidência daquela lei, no caso concreto daquele contribuinte que cumpriu determinadas condições. Então, a geral, para todo mundo, sem distinção. A onerosa depende do cumprimento de alguns requisitos, tá? Pelos contribuintes. Então, não serão todos, serão aqueles que cumprirem os requisitos. Todos cumpriram os requisitos? Ok, mas ainda assim tem esse filtro. Entendem? Qual que é a importância? Por que eu preciso saber isso? Isso parece muito doutrinário, senão parece que cai na prova. A importância é a seguinte, anotem. Súmula 544 do STF, casando com o artigo 178 do CTN. Eu não consigo fazer um sinal de mais aqui. Parece vezes, né? Mas é mais, gente. Tá funcionando mais a tela aqui. 544 com 178 do CTN. Por quê? Essa isenção dita onerosa, ela não pode ser suprimida do nada. Certo? Por quê? Porque ela gera direito adquirido. Então, a onerosa, ela não pode ser suprimida do nada. Não pode acordar um dia, não quero mais. Esse negócio de dispensar tributo pro povo não foi legal, não. Volta. Volta, não dá. Preciso desse dinheiro, não dá para dispensar, não. A onerosa não dá para fazer isso, porque ela gera direito adquirido. Então, pode ser, sim, a lei revogada da isenção, mas aqueles contribuintes que cumpriram aqueles requisitos, eles têm direito adquirido. Aquele benefício, tá? No caso dessa onerosa, tá? Não na geral. A geral pode ser revogada a qualquer tempo. Isso é o que tá aqui, ó. Nesse casal. Súmula 544 do STF e artigo 178 do CTN. Leiam, por favor. E aí, de novo, confundindo, qual que é a diferença de isenção e anistia?
são duas modalidades de exclusão, né? São os dois incisos, eu aniso aqui, ó. São os dois incisos do artigo da exclusão. Qual que é a diferença? Tempo. A anistia é o perdão de infrações. Isenção é a dispensa do pagamento do tributo. Querem que eu escreva? Eu escrevo. Ok. Qual outra diferença de isenção e anistia? Artigo 182 do CTN. Artigo 182 do CTN vai falar para vocês assim, ó, que a anistia, independente da forma com que ela foi concedida, ela não gera direito adquirido. Não gera direito adquirido. Outra coisa muito importante para vocês lembrarem. Muito importante. 177 do CTN. 177 do CTN. Muito importante, muito importante. Por quê? Se eu conceder uma isenção de IPTU, por exemplo, certo? Isenção de IPTU. A taxa do lixo que eu pago junto no carnê do IPTU, ela vai junto no bolo? Sim ou não? Cuidado com a maratona de isenções. Maratona de isentou um, isentou tudo. Não. Leiam o artigo 177 aí. Leiam. Vocês vão perceber que esse artigo ele fala que não é extensível essa isenção para outras coisas que estejam relacionadas com aquilo que foi dispensado. Porque está isento o IPTU, que vai afastar, por consequência, a taxa de coleta de lixo, que vem geralmente cobrada em alguns municípios junto até no carnê do próprio IPTU. Tá? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não se esqueça. E anistia e remissão, gente? Remissão, se falou, Bia, que era perdão de infração, perdão de penalidade. Qual que é a diferença com a anistia? A anistia perdoa? Tudo perdoa? Como é que eu vou... Como acontece? Remissão, a gente estudou em que momento? Em que momento a gente estudou a remissão? Olha o momento. Sempre lembre-se do momento. A anistia, aqui nós estamos falando de exclusão. Estamos falando em período anterior ao lançamento. Tá? Anterior ao lançamento e a remissão depois. Tá? Qual que é uma ideia, uma proposta que eu acho legal vocês fazerem? Uma linha do tempo. E aí vocês que têm que fazer isso porque vocês que treinam. Dessa forma vocês vão aprender o conteúdo, tá? No momento agora vocês estão recebendo a informação. A hora de aprender é a hora que você coloca isso em prática. Se vocês não fizerem isso, esse processo de aprendizado ele fica um pouco comprometido, tá? Então, vocês agora estão recebendo um volume muito grande de informações. Na hora de fazer exercício, na hora de colocar em prática, é que vocês fazem um link. E sai aquela famosa frase: ah, entendi. Legal, né? Então, ó, minha sugestão para vocês aprenderem bem legal isso é fazer assim, ó. Fato gerador. Fazer aqui, mais ou menos aqui, o lançamento. E aí vocês colocam as coisas que a gente aprendeu, vocês vão adicionando como informação. Então, eu aprendi lá com a Bia hoje que depois do lançamento eu tenho prescrição. Que a anistia acontece antes do lançamento. E que a remissão acontece depois.
Eu vi com a Bia que o parcelamento, ele suspende a exigibilidade do crédito. E o crédito só existe depois do lançamento. E aí vocês vão preenchendo, fazendo uma construção do raciocínio de vocês, tá? E aí façam sem olhar primeiro. Façam sem olhar. Peguem assim o artigo e vocês vão fazendo nessa linha do tempo, preenchendo as informações. Aí no final vocês conferem. Tá? E aí o que errarem, vocês continuem praticando ou vejam outras coisas que complementem o estudo. E é assim que a gente vai estudando, tá? Olha só, essa aqui foi uma questão recente, 2017. O município X, graças a uma lei municipal publicada no ano de 2014, lei municipal, concedeu isenção de IPTU aos proprietários dos imóveis cujas áreas não ultrapassassem 70 metros quadrados. João possui um imóvel nessa condição e procura seus serviços como advogado, para saber se deve pagar a taxa de coleta de resíduos sólidos urbanos, instituída pelo município por meio de lei publicada em junho de 2017, a ser exigida a partir do exercício financeiro seguinte. Tá? Diante desse quadro fático, analise a afirmativa correta. A. João não deve pagar a taxa de coleta, uma vez que a isenção do IPTU se aplica a qualquer outro tributo. Isenção se aplica a qualquer outro tributo. B. João não deve pagar a taxa de coleta, porque, sendo a lei instituidora da taxa posterior à lei que concedeu a isenção, por esta é abrangida, ficando João desobrigado do IPTU e da taxa. C. João deve pagar a taxa de coleta, porque a isenção só é extensiva às contribuições de melhorias instituídas pelo município. E D. João deve pagar a taxa de coleta, porque, salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva às taxas. E aí, pessoal, qual que é a alternativa correta? Olha só, eu falei para vocês, 177 do CTN. CTN. A alternativa correta aqui, pessoal, D. Não consegui nem fazer certinho aqui na D. É a D, gente. Por quê? Além de ser exatamente a letra de lei do 177, e aí que eu falo a importância, pessoal, leitura da lei, da letra fria da lei. Muitas vezes eles pegam só o artigo e transformam no enunciado. Usa a criatividade e transforma no enunciado. Então, a importância de você ler a lei. Não tenham preguiça, leiam a lei. Então, aqui nesse caso, o João ele vai ter que pagar a taxa de coleta sim, porque essa lei de 2014, que deu isenção do IPTU, ela deu isenção do IPTU, não deu da taxa. Aqui, salvo disposição de lei em contrário, a FGV tem que te mostrar que aquela lei de isenção, ela prevê em um dos artigos, olha, eu estou fazendo a dispensa do IPTU, mas também por consequência da taxa. Se não vir isso no seu enunciado, não presuma. Não presuma. Ah, mas a taxa paga no mesmo carnê, pensou que confusão? Tem que fazer. Não suponha. Trabalhe com as informações que estão no enunciado. Não tem previsão no enunciado de que existe uma ressalva, de que existe uma previsão em lei, na lei isentiva, que as taxas por consequências também serão dispensadas. Se não tem no enunciado, não trabalhe com essa informação. É uma lei que dispensou IPTU. Então, a taxa, meu amigo, paga. Paga, tá? Paga. Bia, qual que é a relevância da banca trazer a lei que instituiu a taxa depois de 2017? Se único exclusivamente com a informação aqui da lei que isentou o IPTU, a gente já conseguia responder que não se aplica a taxa, por causa do artigo 177
Então, por que a FGV trouxe essa lei publicada em junho de 2017 e aí fez esse paralelo, talvez, com o ano de 2014 para te confundir? Para te confundir, para ver se... Porque tem uma das alternativas aqui que coloca, ó, a letra B. João não deve pagar a taxa de coleta porque, sendo a lei instituidora da taxa posterior à lei que concedeu isenção, por esta é abrangida, ficando João desobrigado do IPTU e da taxa. Não é. O que a lei prevê de dispensa, né, a lei de isenção prevê, é o que está valendo lá. Não interessa que veio alguma coisa depois e abrange, não, tá? Se assim for, na lei, vai estar escrito, olha, se vir uma lei concedendo uma taxa depois, considera-se abrangida por esta lei de isenção, mas isso não está novamente no enunciado, então não inventem. Trabalhem com as informações que estão no enunciado que vocês vão excelente na prova, tá? Com isso, pessoal, agradeço a participação de vocês, fico muito feliz. Se você chegou até aqui, guerreiro, guerreira, curta, compartilha, se inscreva no canal, me siga lá no Instagram, faça sempre sugestões, assim como a Ellen, a inscrita aqui do canal. Muito obrigada pela sugestão da aula, tá aí, eu espero que você goste. Faça sugestão também, às vezes você está com dificuldade em algum tema. Lembrando, pessoal, tenho muito conteúdo já gravado aqui no YouTube. Então, assista a aula que tem lá disponível aqui no canal do YouTube. E se ainda restar alguma dúvida, você me chama lá no Instagram. Sem prejuízo, me segue, porque sempre lá eu tô postando alguma coisa legal. E aí você pode complementar o seu estudo, tanto no site, quanto no Instagram, quanto aqui no YouTube. Gente, tem muito conteúdo para vocês estudarem tudo de forma gratuita. Isso aí é um baita de um presente que eu tô fazendo aí para vocês. Lá no Instagram também eu tenho alguns materiais, como por exemplo, o cronograma de leituras do CTN, para você conseguir fazer essa leitura da letra fria da lei de uma forma mais leve. E aí você pode dividir o seu estudo em 7 ou 15 dias. Lá no Instagram tem o link para você fazer o download. Se você não tiver Instagram, você me manda um e-mail ou através do formulário de contato do site que eu te envio por e-mail, tá bom? Também tem um PDF com palavras, termos de identificação de peças de direito tributário para a segunda fase e um e-book dividindo as súmulas de direito tributário por temas. Gente, quanta coisa para vocês estudarem tudo de forma gratuita, hein? O máximo, o mínimo que vocês podem fazer é se inscrever no meu canal e me seguir lá no Instagram, tá bom? Para ajudar esse projeto meu que é tão bonito e que é feito com muito carinho, porque é aquilo que eu sinto que eu tenho vocação, aquilo que eu gosto de fazer. Então, por isso que tem tantos presentes gratuitos, porque eu gosto do que eu faço. E tudo que a gente faz com amor, porque a gente gosta, porque a gente sente que tem uma compatibilidade, é isso. Sai assim, sai querido, sai com carinho, sai com dedicação, sai com muita competência, tá bom? Um beijo no coração de vocês, muito obrigada pela companhia e nos vemos no domingo que vem.